Imagine a cena, uma entrevista de emprego. Duas pessoas igualmente qualificadas, mas uma mantém um olhar firme, calmo e conectado, enquanto a outra desvia constantemente os olhos, parecendo insegura. Quem você acha que consegue a vaga? Agora, imagine um primeiro encontro. Um olhar direto e interessado cria uma faísca, uma sensação de conexão instantânea, enquanto um olhar vago e ausente cria um abismo. A ferramenta de comunicação mais poderosa que você possui não é a sua boca. São os seus olhos. Quando você olha nos olhos de outra pessoa, está iniciando uma conversa de cérebro para cérebro, sem precisar dizer uma única palavra. Desde os primeiros momentos de vida, somos programados para buscar e decodificar informações nos olhos dos outros. Um simples olhar funciona como um interruptor que ativa o que os neurocientistas chamam de cérebro social, uma rede de regiões que inclui o córtex pré-frontal medial, responsável por entender a mente dos outros, e o sulco temporal superior, que processa a direção do olhar. Olhar nos olhos de alguém é o sinal universal que diz: eu estou aqui com você. A interação humana começou. Quando esse olhar é amigável e sustentado, algo notável acontece em sua bioquímica. Seu cérebro começa a liberar ocitocina, muitas vezes chamada de o hormônio da confiança ou o hormônio do abraço. A ocitocina não apenas nos faz sentir mais seguros e conectados, mas também diminui a reatividade da amígdala, o nosso detector de ameaças. Essencialmente, um olhar de confiança desliga o alarme de perigo no cérebro da outra pessoa, criando um espaço seguro para a comunicação genuína. A ciência descobriu algo ainda mais profundo, que parece saído da ficção científica. Através de eletroencefalogramas, pesquisadores observaram que, quando duas pessoas mantêm contato visual e se engajam em uma conversa, a atividade elétrica de seus cérebros começa a se sincronizar. Esse fenômeno, chamado de acoplamento neural, significa que os cérebros dos interlocutores entram no mesmo ritmo, como se estivessem dançando a mesma música invisível. Essa sintonia é a base neurológica da empatia e do entendimento mútuo, o que significa estar na mesma sintonia. Mas todos nós sabemos que existe um limite. Um olhar prolongado demais ou intenso demais se torna desconfortável, até mesmo ameaçador. Por quê? Porque essa mesma via de comunicação é usada pelo nosso sistema de sobrevivência mais antigo. Na natureza, um olhar fixo e ininterrupto é um sinal de predação, o momento antes do ataque. Quando um estranho nos encara, nossa amígdala dispara um alarme, nos dizendo que podemos estar em perigo. É por isso que, instintivamente, desviamos o olhar em um elevador lotado. Não é falta de educação, é um mecanismo de autopreservação profundamente enraizado em nossa biologia. As regras desse balé visual também são profundamente culturais. Em muitas culturas ocidentais, o contato visual direto é valorizado como um sinal de honestidade e confiança. No entanto, em algumas culturas asiáticas e do Oriente Médio, o mesmo olhar, especialmente para uma figura de autoridade, pode ser visto como desrespeitoso ou agressivo. A biologia nos dá a ferramenta, mas a cultura escreve o manual de instruções. E aqui está o ponto de virada, a revelação que vai mudar a forma como você interpreta as conversas. Você já notou que, quando fazemos uma pergunta complexa a alguém, a pessoa muitas vezes desvia o olhar, olhando para cima ou para o lado, antes de responder? Nosso primeiro instinto, moldado por filmes e mitos, é pensar que isso é um sinal de desinteresse ou, pior, de mentira. A verdade, segundo a neurociência, é o exato oposto. Olhar para um rosto humano é uma das tarefas que mais consomem dados para o nosso cérebro. Ele está processando dezenas de microexpressões, emoções e sinais sociais a cada segundo. Pensar em uma resposta complexa ou acessar uma memória antiga também é uma tarefa extremamente exigente. A teoria da carga cognitiva nos diz que nosso cérebro simplesmente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo com capacidade máxima. Então, para liberar os recursos mentais necessários para pensar profundamente, o cérebro precisa, momentaneamente, desligar o fluxo de dados sociais que vem do rosto da outra pessoa. Desviar o olhar não é um sinal de que a pessoa se desconectou de você, é um sinal de que ela se conectou profundamente com os próprios pensamentos para te dar a melhor resposta possível. É um sinal de cognição, não de desonestidade. Então, como usar essa ferramenta de forma eficaz? Comunicadores habilidosos usam a regra do 50-70, manter contato visual por cerca de 50% do tempo enquanto falam e 70% enquanto ouvem. Para suavizar o olhar, use a técnica triangular. Mova suavemente seu foco entre os olhos da pessoa e a boca dela, formando um triângulo.
Isso mantém a conexão sem parecer uma encarada intimidadora. No fim das contas, o contato visual é um ato de vulnerabilidade e coragem. É a decisão de ver e de ser visto. É a ponte mais curta entre duas mentes. Se um simples olhar pode sintonizar cérebros e construir confiança, quantas conversas importantes na sua vida você está tendo sem realmente usar sua ferramenta de comunicação mais poderosa?